皆さんおはようございます。 Obrigado, equipe de louvor, pela música, pelo tempo de contemplação do nome do Senhor. 本当にこの賛美のグループに感謝します。この賛美の時を心から感謝します。 E nesses últimos domingos, a gente tem ouvido falar sobre temas muito difíceis. そして最近私たちはこの説教で本当に大変なテーマについて、聞いています。 Temas que talvez você ouve e pensa que dói um pouco no seu coração. 多分皆様はこういうテーマについて聞いて、心を痛めるかもしれません。 Mas a palavra de Deus, quando você abre a Bíblia, se ela não provoca alguma coisa em você, é porque tem alguma coisa errada. でも神様の御言葉っていうのは何かを、変えないと本当に意味がないのです。 E o tema de hoje que a gente vai falar é sobre a vingança e o perdão. そして今日のテーマっていうのは復讐、そして許し。 E para mim esse é um tema bastante difícil, eu não sei para vocês. 確かに私にとっても本当に大変なテーマです。 Eu fiquei pensando, Deus, que autoridade eu tenho para poder chegar aqui na frente e falar sobre algo que eu tenho tanta dificuldade em tratar dentro de mim. そして私が神様に問いかけたのは、神様どうして、私自身もそのことについて戦っているのに、私がどうやってこの前に出てきてみんなに話すことができるのだろうか。 Mas eu dou graças a Deus porque quando eu abro a palavra de Deus, ela alfineta o meu coração para uma mudança. でもおかげさまで神様の御言葉を見るたびに、この御言葉は私に語ってくださいます。 Eu gostaria de convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. ですから皆さん一緒にマタイによる福音書の5章38節から42節を見ていきましょう。マタイによる福音書。 Então, Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Ele diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. 38節から42節、目には目で、歯には歯で、と言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。 E quando Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ele está falando de algo que foi ensinado de geração em geração por muitos e muitos anos. ここでと言われたのをあなた方は聞いていますとイエス様が言われたときにはもう長年そういうふうに伝えられたということです。 E muitas das nossas atitudes, né, as nossas ações, eles têm origem naquilo que os nossos pais e os nossos professores nos ensinaram. そして私たちの態度の後ろ側には、私たちが親に教えられたまた先生たちに教えられたものというのがあるのです。 E o que o pai ensinava sobre a vingança era o que estava na lei de Moisés. そしてお父さんがこの復讐について子どもたちに教えていたのは、モーセの律法の中にあったのです。 Que ele diz que olho por olho e dente por dente era um jargão até conhecido entre eles. ですからこの目には目で歯には歯でという言葉はもうよく使われていました。 Hoje a gente diz assim, né? Bateu, levou. 私たちは最近言いますのは叩かれたら私も叩く。 Ou você fala assim, eu não levo o desaforo para casa. そして私は侮辱を家に持って帰らないとか。 Ou pagar na mesma moeda. 同じ、コインで払うとか。 Ou dar o troco. そしてまたそれをお返しするというのも。
Mas esse termo, olho por olho, ele foi dito numa ocasião em que Deus estabelecia uma regra sobre a vida em sociedade naquela época. でもこの目には目、歯には歯でっていうのは神様がこの社会的な立法を与えていた時に言われた言葉です。 E se você olhar lá em Êxodo capítulo 21, lá no começo, né, existe uma lei dizendo assim que quem ferir um homem e o matá-lo deve ser executado. この出エジプト記を見ますとこう書いてあります。人を撃って死なせた者は必ず殺さなければならないと。 E mais para frente, um pouquinho mais para frente, diz assim: olho por olho, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. もうちょっと先には目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷。 E quem instituiu essa lei foi o próprio Deus. でこれを定めたのは神様ご自身なのです。 E da mesma forma que quem pecasse contra Deus deveria morrer. Essa era a sentença daquela pessoa. そしてその立法の中では神様に罪を犯したのならばその人は死ななければいけないということでした。 E Deus criou essa regra partindo de um princípio da justiça. ですから神様はこの義によってこの立法を定めたのです。 Se não existisse essa lei, a vida em sociedade ia ser uma verdadeira desordem. もしこの立法がなければこの人生は本当にめちゃくちゃになっていました。 E cada um ia fazer o que bem entendesse sem se preocupar com o direito do seu próximo. そして、もうみんなは自分勝手にそういうことを、自分勝手に、態度をとっていたのです。 E se hoje já é difícil, um país com leis, já é difícil viver em sociedade, imagina se a gente não tivesse qualquer lei nesse sentido. もうこの立法がある社会の中で生きるのは大変だったら、もしこの立法がなければどんなことになっていたのでしょうか。 E quando a gente olha o mundo hoje, né, principalmente aquelas religiões que já tiveram contato com essa lei, o Antigo Testamento, e a gente vê como eles interpretam e como está o mundo hoje cercado de guerra. ですから私たちがこういう昔の立法を見てみますと、そして今の、この世の中を見ますと本当にもう戦争だらけです。 E é por isso que Jesus ele traz uma nova interpretação sobre o cumprimento dessa lei. ですからイエス・キリストは新しい見方を紹介してくれるのです。 No versículo 39, né, ele diz assim: Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. 39節にも書いてありますように、しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさいと。 Eu não sei aqui quantos já tiveram a infelicidade de tomar um tapa na cara. 皆様が何人かでこの方に、顔を叩かれたという経験ありますか？ O primeiro sentimento é de humilhação, né, de rebaixamento. まず一番目に来る感情というのは自分がどれだけ低いかということです。 Aí você fica sem reação, né, você demora um pouco para entender o que aconteceu ali, e enquanto isso o sangue vai subindo. そして、その何が起こったかというのが理解するのに時間がかかってだんだんと血が頭に上ってきます。 Até que enfim, então você pensa em ter alguma reação. そしてやっと何か反応しようという気持ちがあるのです。 Só que aí você leva um segundo tapa. そしたら、2回目叩かれます。 E automaticamente a gente não vai ficar inerte, a nossa reação automática vai ser ou de defesa ou talvez até de ataque. ですからその時にはもう私たちはもう自然に反応するのですね。それは自分を守るか、また相手を攻撃するか。 Mas nessa passagem Jesus ele orienta que a gente não deve resistir ao mal, ou seja, ele está falando suporte essas provocações. でもイエス様がここで言ってるのは悪いものに手向かってはいけません。それを我慢しなさいということです。 E não se deixa dominar pelo desejo de vingança. そして復讐の気持ちでいっぱいにならないように気をつけなさいと。 Revidar e se vingar é muito mais fácil do que você se controlar, né, e deixar muitas vezes a pessoa passar por cima de você novamente. 確かに私たちはその相手に反応する、相手に復讐するというのはもっと簡単なことです。我慢するよりも。
essa lição que Jesus nos dá no versículo 39 já é muito difícil. 確かにイエス・キリストがここで教えられていることはとても大変なことです。 No versículo 40, Jesus ele ensina que se alguém te processa e você perde a causa, além de você indenizar a pessoa, você teria que dar algo mais a ela. そして40節でイエス様が教えてくださるのは、もしあなたを告訴して、相手に、払わなければいけなかったら、それ以上にもっと払いなさいとイエス・キリストは言っているのです。 Certa vez eu processei uma construtora, né? Eu comprei um apartamento e o apartamento não veio da forma como a gente tinha sido no ato da compra. 私も一回告訴したことがあります。一つの会社からアパートを買って、そのアパートが私たちが願った、注文した通りに来なかったのです。 E meu advogado ele falou assim, Fernando, você tem tudo para ganhar essa causa, porque realmente a gente tinha boas provas. で、私の弁護士も言ってくれたのは、あなたはこれに、勝つことができます。本当にとてもいい証拠があるから。 Mas o juiz não entendeu dessa mesma forma e eu acabei perdendo o processo, a causa. でも結局はそれが分かってもらえなくて、私はそれに負けてしまいました。 E além de eu ter que pagar, eu ter que pagar para entrar com o processo e tive que pagar ainda as custas do advogado da construtora. そして私はその告訴するためにお金を払った上で、また相手の弁護士代も払わなければいけない羽目になってしまいました。 E naquela hora o meu coração se encheu de ódio e de ira pela construtora. その時に私はその建築会社に対して本当に憎しみでいっぱいになりました。 E não só pela construtora, mas pelo advogado da construtora. で、その会社だけではなく、その会社の弁護士に対しても、 E também pelo meu advogado. そして私自身の弁護士に対しても怒りました。 E levou um certo tempo até que Deus pudesse me libertar dessa ira. で、本当に神様が私がその、憎しみを捨てるために結構時間がかかりました。 Só que fazer isso que Jesus está falando, né, além de perder a causa, ainda eu ter que dar um pouco mais, é muito difícil. で、確かにイエス様がここで言われているように、私がそれを負けて、またそれ以上に払わないといけないというのは本当に大変なことです。 A vontade que eu tinha era de explodir aquela construtora. 私はその建築会社を爆発したい気持ちでした。 No versículo 41, dá uma olhadinha, ele diz assim: Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. 41節見ていきましょう。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。 Naquela época era muito comum assim, um soldado romano escolher alguém aleatoriamente e obrigar aquela pessoa a andar com ele para carregar a sua mochila, a sua bagagem. その当時ローマ帝国の兵士たちは、普通に誰かを選んで自分と一緒に、歩いて荷物を担ぎなさいというふうに命令されていたのです。 Eu também ficaria indignado se alguém me obrigasse a carregar a sua bagagem assim, simplesmente porque ele quer. ですから私自身もそういうことされたら、無理やり荷物を担いで1ミリを歩けと言われたら確かに怒るでしょう。 E não foi por um pedido de favor, mas porque ele foi forçado a carregar como se fosse um animal de carga. それは誰かに頼まれたからではなく、本当に強いられたからです。 E 1 milha, que está escrito aqui, equivale a mais ou menos a 1,5 km. で、ここに書いてある1ミリオンっていうのはだいたい1キロ半の距離です。 Então eu teria que carregar pelo menos 3 quilômetros a mochila daquele cara a pé. ですからイエス様が言われているのだったら、私たちは歩いて約3キロその荷物を担いでいかなければいけないということです。 Eu ficaria indignado. 私は確かに怒ってたでしょう。 E sinceramente eu pensaria em pegar a mochila daquele cara e jogar no rio. で、私だったらその荷物を川に捨てると思います。 Mas Jesus ele nos dá um outro golpe de lição. Carregar mais 1,5 km a mochila daquele cara. でもイエス・キリストは私たちに1キロ半じゃなくって3キロ歩きなさいと言っています。 Mais uma lição difícil que Jesus está nos dando aqui. ここでは本当に大変な教えです。 E todos esses exemplos que Jesus vem dando, ele desperta em nós, desperta em mim pelo menos, um sentimento de revolta e até de incapacidade.
ここでイエス様が教えられているすべてのものは私に本当に怒りと自分ができないという気持ちでいっぱいにさせます。É um sentimento de injustiça, ao mesmo tempo de humilhação e o desejo de vingança também. でそしてそういうことを聞いてますと不義また、自分がどれだけ低くされているかという気持ちになります。E fazer o que Jesus está sugerindo parece algo tão difícil ou talvez até impossível. でイエス様が言われていることをするっていうのは、大変でありまた無理だというふうに思うかもしれません。Eu desafio aqui alguém que, quando sofre alguma coisa dessa, alguma injustiça dessa, não passa pela cabeça alguma coisa assim, eu vou dar uma alfinetada nesse cara. 皆様もそうだと思います。誰もがこういう、経験があったら相手に何かをしたいという気持ちがあります。Mas a única forma da gente não exercer a vingança é ter um coração preparado para liberar o perdão antes que a ira tome o nosso coração. でも私たちが復讐のいっぱいにならないためにはそういう怒りが来る前に許しっていうものを生きないといけないのです。O apóstolo Tiago ele diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. ヤコブにも書いてありますように、人間の怒りは神様の義を生み出さないと。Eu não sei para vocês, mas para mim o perdão é um dos desafios mais difíceis da minha vida. で皆様はどうか知りませんけど私にとってこの許しっていうのは本当にとても大変なことです。A minha esposa que o diga. 私の妻がそれをよく理解しています。Mas o perdão é algo que eu preciso praticar o tempo todo. でも許しっていうのは私がいつでも生きないといけないので Para que す。 quando aconteça algo na minha vida assim, a minha atitude de vingança não antecipe a atitude do perdão. それはなぜかというとそういうことが起こった時に復讐したいという気持ちの前に許しが来ないといけないからです。 Certa vez eu estava lá na Fernão Dias, né, na rodovia, andando do lado direito, estava até devagar, e aí atrás veio um cara correndo muito rápido e buzinando para mim, na faixa da direita. ある時私はフェルナンジアスの高速道路を走っていて右側を走っていたのに後ろからすごいスピードを出してきた車が来て右側にいたのにそれでも、うるさく言ってました。 E passou alguns metros, tinha um trânsito ali, todo mundo foi obrigado a parar. そして何キロか先にもうみんなが止まっていたのです。 Inclusive aquele cara que estava buzinando para mim. そして後ろからうるさく言っていた人も結局止まらなければいけませんでした。 E eu pensei comigo, é agora. そしたら私は今だと思いました。 Eu pensei, eu vou parar do lado dele. 私は彼の横に止まろう。 Eu vou dar aquela olhadinha para ele. そして私はその人を睨みつけよう。 Eu vou dar aquele sorrisinho maroto para ele. そしてニコッと笑おうと思いま E し eu vou た。 fazer assim, そしてこういうふうに頭を振ろうと。 como se estivesse dizendo, perdeu, mané. それは負けましたねと言っているような。 Mas antes disso, nessa hora, Deus alfinetou meu coração, でもその前に神様は私の心に指図しました。 mostrando que eu ainda precisava ser trabalhado. まだ神様の、働きが必要だって。 Eu disse que era difícil para mim. 確かに私自身には大変なことです。 A oração do Pai Nosso, ele incentiva a gente a orar, né, pedindo perdão e a perdoar os nossos ofensores. この主の祈りの中でも神様が教えてくださるのは私たちが許しを求めまた私たちも許すことです。 E ele pede também, ele sugere também que você ore todo dia pelo pão de cada dia. そして毎日の糧のためにもお祈りしなさいと教えてくださいます。 Então quer dizer que pedir perdão e pedir para que Deus te ajude a perdoar é algo que a gente deve pedir todos os dias. ですからこの許し、私が許すことができる、また、許しを求めることができるというのも毎日お祈りするべきです。 O perdão ele não é simplesmente você conseguir esquecer aquele fato passado. 許すっていうのはただ単に起こったことを忘れるっていうわけではありません。 Se fosse só para esquecer, ia ser muito fácil, né? Você esquece e está limpo, né? Você nunca mais vai lembrar daquilo. ただ忘れるだけだったら本当に簡単です。もうそのことを忘れても大丈夫です。 Mas eu fico me perguntando por que Deus ele permite que o perdão não seja somente um esquecimento, mas ele deixa com que
aquela lembrança fique tomando conta do nosso coração. で、私が神様に、聞きたいのは、なぜ神様はその私たちを忘れるようにしてくれないのか、そのことを思い出さなければいけないのか。E quando Jesus ele olha para as suas mãos e para os seus pés ali perfurados, ele se lembra de tudo o que fizeram com ele. そしてイエス様ご自身も自分の手、釘で打たれた手、また足を見たときに、自分がどういう目にあったかを思い出すのです。Ele se lembra de cada chicotada, cada pontapé, cada tapa. イエス様は、本当に自分がどれだけ鞭打ちされたか、またどれだけ蹴られたか、またどれだけ叩かれたかということを思い出します。E ele se lembra até do peso daquela cruz e talvez até do cheiro da madeira misturado com seu sangue. また自分が担いだ十字架の重さ、また自分の血と混ざった木の匂いも思い出すと思います。E ele se lembra também de cada rosto zombando dele naquela hora. また自分のことをからかった一人一人の顔を思い出すかもしれません。 Mas ainda assim lhe deu perdão. それでもイエス様はすべての人たちを許したのです。 Quando ele estava preso na cruz, o que ele diz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. イエス様が十字架につけられていたときにイエス様が祈ったのは、主よ、彼らは何をしているかわからないから許してあげてくださいと。 Então essa lembrança de humilhação e de dor que a gente sente é para lembrar daquilo que Jesus sofreu por você. ですから私たちもそういう痛み、また低くされたときに思い出すことは、イエス様がどういう目にあったかということを思い出すためです。 Porque na verdade foi a gente que ofendeu a ele. 本当に私たちがイエス様にそういうことを与えたからです。 Foi a gente que esbofeteou Jesus quando a gente rejeita o seu sacrifício. 私たちがイエス様がされたことを無視したときにイエス様の顔を叩いているからです。 Nós que fomos injustos com o próprio Deus. 私たちご自身が神様に対して不義を行ったからです。 E somos nós que recusamos caminhar com Jesus quando ele pede para caminhar mais uma milha. 私たちがイエス・キリストがもう1ミリオン歩きましょうと言ったときに断ったものです。 E era a gente que merecia a morte. そして私たちが十字架につけられなければいけなかったのです。 E Jesus ele se lembra de tudo isso, mas mesmo assim ele resolve dar o perdão. イエス・キリストはそのことすべて思い出した上で私たちを許してくださいます。 E a recompensa pelo nosso pecado era justamente a morte. そして私たちの結局最後は死だったのです。 Mas Jesus ele não deu essa morte, mas pelo contrário ele deu a outra face como sinal de perdão. でもイエス・キリストはその死を与えずに自分の反対側の方を私たちに与えてくださいました。 Então toda vez que você quiser se vingar de alguém, lembra das suas ofensas contra o próprio Deus. ですから皆様が誰かに復讐しようと思ってた時に、まず最初に自分がイエス様に対して何をしたかということを思い出しましょう。 E quando essa falta de perdão ele sai da sua mente e entra no seu coração, aquilo vai te comendo por dentro. そしてこの許しがないことが、この頭から心に、落ちてくるときに本当に心はその悪でいっぱいになります。 Você sabia que essas mágoas que muitas vezes você carrega, ele pode afetar até o funcionamento do seu corpo? そしてそういうことを抱え込むと、この体にも影響があるのです。 E quantas doenças físicas pessoas não vivem hoje por causa de uma mágoa do seu passado? ですから何人かの人たちはこの許さないためにいろんな、健康の問題があるのです。 Então quem sabe assim que essa doença física que você tem hoje possa estar relacionado a alguma falta de perdão do seu passado. ですから皆様もよく考えてみてください。今皆様が持っている病気も過去に誰かを許していないからあるのかもしれません。 Eu queria ler uma passagem com vocês de Mateus capítulo 18, versículos 23 a 33. そして皆さんと一緒にマタイによる福音書の18章の23 23 a 33. 23節から33節を読んでいきたいと思います。 Então, Mateus capítulo 18, versículos 23 a 33. Eu vou ler na versão, na linguagem de hoje, que ele traz um pouco mais claro a compreensão. Ele diz assim:
Porque o reino do céu, Jesus falando, né? É como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fosse vendido como escravos o empregado, a sua esposa e seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu, e por isso eu te perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive de você. マタイによる福音書の18章の23節から、このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのある者に出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちはことの成り行きを見て非常に悲しみ入って、その一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけていった。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。Aquele primeiro empregado, ele devia milhões de moedas de prata. この最初のしもべは主人に100万デナリも、1万タラントを、借りてたのです。Mas naquela época, dever milhões de moedas de prata era algo impagável. この1万タラントというのは、その当時にはもう絶対返せないような金額でした。Nem que aquele empregado trabalhasse 1000 anos, dando todo o seu salário para pagar aquela dívida, ele não ia conseguir quitar. そのしもべがこの1000年以上もその給料全部与えたとしても払えないような金額でした。E mesmo assim, o senhor dele, aquele rei, perdoou aquele homem. それでもその主人は彼を許しました。Não só perdoou aquele homem, como livrou a família dele também da morte. 彼だけではなく家族も許したのです。E também preservou tudo aquilo que aquele servo possuía. それだけではなく彼が持っていたものも何も取らなかったのです。Mas ele não teve a mesma compaixão daquele que devia 100 moedinhas para ele. でも彼は同じように100デナリの借りのあったものを許さなかったのです。O perdão que Deus deu para a gente é infinitamente maior do que o perdão que a gente precisa liberar para alguém. ですから神様が与えてくださる許しっていうのは、私たちが与える許しよりもはるかに大きいのです。Enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei pensando: Deus, eu não sei fazer isso. ですから私がこの説教を準備していたときに、私が思ったのは、神様、私はこういうことできません。E quando eu mergulhei
no Evangelho, naquilo que Jesus fez na cruz por mim, eu comecei a entender um pouquinho mais. でも私がこの福音に深く入った時に、イエス・キリストが私のために何をしてくださったかということを思い出した時に、少し理解することができました。Eu não tenho a mesma misericórdia que Deus tem quando alguém peca contra mim. 私に対して誰かが罪を犯したら、私は神様と同じような憐れみを持っていません。E eu fiquei pensando que talvez isso acontece porque o Evangelho ele não está toda hora martelando na minha cabeça. で、そういうことが起こらないのは、この福音がいつでも私の頭の中にあるわけではないからです。Salomão ele recomenda ao seu filho assim: filho, guarde todas as coisas no seu coração. ソロモン王も言います。子供たちよ、この教えをいつでも心にしまっておきなさいと。E aqui eu encontro ponto na minha vida que eu preciso colocar mais do Evangelho dentro de mim. で、ここで私が理解することができるのは、私はもっともっとこの福音が必要であるということです。Assim como na oração do Pai Nosso, eu preciso lembrar todos os dias do sacrifício de Jesus. そしてこの主のお祈りも出てきていますように、私は毎日イエス・キリストが十字架でされたことを思い出すべきです。Eu preciso lembrar que Ele pagou a minha dívida. いつでもイエス・キリストが私の借金を払ってくれたということを思い出さなければいけません。Preciso lembrar que nem vivo era para eu estar. いつでも私は、生きていることさえも許されていないということを、思い出さなければいけません。Então quem sou eu para exigir a vida de alguém por causa de pecado menor contra mim? ですからなぜ私は相手が私が犯した罪より小さな罪をなぜ私は許すことができないのか。 Eu não sei se ainda no seu coração, no seu passado existe perdão a ser liberado para alguém. 皆様の心の中でもまだ過去に許していないっていうことがあるのかどうか分かりません。 Quando eu comecei a ler esses textos, eu achei que era algo que tratava somente sobre a vingança, aquele mal que existia dentro do meu coração. 私がこの箇所を読み始めた時には、ただこの復讐っていう気持ち、この悪い私の気持ちのことについて書いてあると思いました。 Mas além da vingança, Deus me mostrou que existe a falta de perdão. でも復讐以外にまだ許しが足りないということも神様は示してくださいました。 E dentro dessa falta de perdão, a falta de fé. その許しがない中では信仰が足りないということも。 A falta de fé no Evangelho de Jesus. このイエス・キリストの福音に対する信仰。 Talvez você pense assim: poxa, esse pastor Naoki deixou esse cara pregar ali, sendo que ele tem tantos defeitos ainda no coração dele. で、皆様はなぜ直樹先生はこういう罪人をこの上に立たせているかと思うかもしれません。 Mas a verdade é que o Evangelho, ele tem que nos desafiar todos os dias, talvez nos menores detalhes da nossa vida. でも事実、この福音は私たちの人生を毎日示さなければいけません。どれだけ小さなことであっても。 Se o seu pecado e a morte de Cristo não fazem parte do seu dia a dia, para você lembrar daquilo que Deus fez por você, então tem algo errado. でもし皆様が自分の罪、またイエス・キリストがされたことを毎日そのことを思い出さなければ、それが皆様の人生に違いをもたらさなければ何かおかしいのです。 Existe alguém para ser perdoado hoje dentro da sua vida? 今日皆様の人生で誰か許すべき人がいますか？ Alguém que talvez você precisasse simplesmente voltar a palavra com ele? その人とまた話す必要があるのか？ Existe perdão a ser liberado de dentro de você? ですからまだ許さないといけないという気持ちがあるのでしょうか？ Existe uma raiva, ódio quando você lembra de alguma injustiça que cometeram com você? また誰かに不義を犯されたときに自分の心にまだそういう怒りがあるのだろうか？ Lembra da dívida que Cristo pagou, da sua dívida. ですからそういう時にイエス様が皆様の借金を許してくださったということを思い出してください。 Feche os seus olhos.
皆さん目を閉じてください。 Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir perdão. 主よ、本当に私たちを許してください。 Porque muitas vezes deixamos passar tanta coisa do teu evangelho. 私たちはこの福音を何回も見逃してしまっていますから。 Da riqueza que existe naquilo que o Senhor fez naquela cruz. そして十字架でイエス様がされた素晴らしいことを見逃しています。 E a gente deixa passar tanta coisa ruim dentro da nossa mente. 私たちはもう本当に頭の中に悪いものがいっぱいあります。 Não perdoamos as pessoas. 私たちは相手を許しません。 Nos vingamos, talvez dentro do coração e da mente. 心の中で、頭の中で相手を復讐しているのかもしれません。 Talvez a nossa atitude não seja uma atitude de vingança, mas a nossa mente, o nosso coração responde a isso. 私たちの態度は復讐ではないかもしれませんが、私たちの頭の中、心の中には復讐でいっぱいなのです。 Senhor, obedecer tudo aquilo que o Senhor falou é tão difícil. 確かにイエス・キリストが言われたことに従うのは本当に難しいのです。 Mas o Senhor mostra que o teu evangelho nos ensina como superar tudo isso. でもイエス・キリストは福音を通してそれを乗り越えることができるということを示してくださいます。 E se existe alguém que precisa ser perdoado por nós, Senhor, coloca agora na nossa mente. 主よ、私たちがまだ許さないといけない人がいるのならば、その人のことを思い出すようにとしてください。 Nos traga, Senhor, a memória essas pessoas e que a gente possa colocar diante do Senhor e preparar o nosso coração para liberar o perdão. そしてその人たちを私たちが思い出し、私たちが許すことができるようにと私たちの心を整えてください。 Senhor, eu reconheço que eu não tenho autoridade sobre isso que o Senhor diz. 確かに私自身もこういうことを説教する力はありません。 Mas o Senhor tem autoridade na tua palavra, no evangelho, aquilo que o Senhor fez na cruz. でもイエス様は、十字架でされたことによって全ての権力があるのです。 Então, Senhor, nos desafia a dar esse passo de fé, de perdão. ですから私たちが許すことができますようにと導いてください。 Porque nós queremos ser aquele servo que foi perdoado e que também, da mesma forma como o Senhor, concede o perdão ao próximo. 私たちはしもべが許されたように私たちも許されて、そして私たちも相手を許すことができるようにとなりたいのです。 Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, em nome de Jesus. イエス・キリスト、本当に私たちの人生を見てくださって守ってくださって感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。